O que eu vou te contar hoje tem o poder de transformar a tua casa, a tua realidade com os teus filhos. Então, se você quer saber disso, presta atenção no que eu vou te dizer até o final. Eu sei que você ama teus filhos e às vezes você já tentou de tudo, mas eles ainda não te obedecem e não te respeitam como eles deveriam. Talvez você se pergunte assim, aonde foi que eu perdi o controle? Aonde foi que começou tudo isso? Qual foi o passo ou a coisa que aconteceu que me fez chegar nessa situação? Por que eu preciso repetir 1000 vezes a mesma coisa para que meu filho e minha filha me escute? Ou às vezes, nem se eu repetir 1000 vezes, acontece o que eu quero dentro da minha casa. O que talvez você ainda não saiba é que existe uma crise silenciosa de autoridade parental acontecendo com você. Entendeu o que é isso de crise silenciosa? Toda semana eu converso com muita gente, muitos pais e muitas mães. E eles não conseguem perceber algo que para mim é muito claro. Sabe o que é? São os erros invisíveis que estão tomando o teu poder dentro da tua casa. Às vezes você fala assim, meu filho só me escuta quando eu grito. Minha rotina é corrida e eu não tenho tempo de conseguir expressar para os meus filhos aquilo que eu sinto ou o que eu gostaria. Eu já tentei de tudo e nada parece funcionar. E essa crise invisível faz com que você, pai e mãe, perca o controle da tua casa e que a estrutura da tua casa fique falha. Eu sei, eu já vi isso demais, muitas vezes. Posso te dizer uma coisa, uma frase que eu adoro? É a seguinte: se as coisas não estão indo do jeito que você quer, é porque existem coisas que você simplesmente não sabe. É isso que significa essa crise silenciosa de autoridade parental. São coisas que você não sabe e que eu vou te revelar algumas delas aqui. A primeira coisa que eu vou te falar: tem muito pai e mãe que tem um mito na cabeça, como se a obediência do filho fosse algo automático. Ele nasceu, olha para você e fala, essa aí minha mãe, meu pai, essa aí eu tenho que obedecer até o final da vida. Não é assim que funciona, não é assim que acontece. E talvez você vai se frustrar cada vez mais pensando que isso vai acontecer dessa forma. Danilo, eu pago tudo, eu faço tudo. Por que ele não obedece? Por conta das coisas invisíveis que acontecem na tua casa e você não vê. Então, é o seguinte, essa coisa, esse automático não existe dentro da tua casa, não existe na cabeça dos teus filhos, perdão. Não existe. Essa autoridade automática, ela tem que ser conquistada e da maneira certa. A grande verdade é que talvez a tua autoridade ela esteja desestruturada. O problema não é o comportamento dos teus filhos, é a estrutura invisível da sua autoridade. E é o que eu estou te repetindo aqui. Então, se esse é o problema, a gente tem que combater o problema, a causa que gera o problema. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apresentar para você, na verdade existem 9 passos que você vai conseguir ter autoridade na tua casa com teus filhos, que faça com que você tenha autoridade na tua casa com teus filhos. E eu estou aqui hoje para te apresentar 3 dos 4 mais importantes. Você quer saber? Deixa eu te contar aqui, Existem 9 passos e eles são fundamentais para que você construa essa autoridade que não é automática na mente dos teus filhos. Presta atenção nesses aqui que eu vou te revelar. O primeiro deles, sabe o que é? É criar uma conexão com os teus filhos, um elo com os teus filhos. Você fala, Danilo, isso aí é brincadeira. Não, isso é puramente verdade. Presta atenção nessa frase aqui, Todo relacionamento saudável é baseado em 2 coisas. Primeiro, uma conexão forte. Segundo, em limites claros. Essa conexão forte é a base que sustenta a tua casa com os teus filhos, a tua autoridade com os teus filhos. Sabe o que eu vejo muitas vezes? 2 lados de pais. Os primeiros pais é o que ignoram o sentimento dos filhos e do outro lado pais que suprimem esses sentimentos dos filhos. Eles não geram uma conexão real com esses filhos. Eles não entram no mundo dos filhos. É isso que gerar uma conexão significa. Por que, Danilo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque só após você fazer isso, só após você se conectar realmente com teus filhos, é que aí sim eles vão sentir que eles têm algo a perder, mesmo que você trabalhe o dia inteiro, mesmo que você desceu tudo. Se você não tiver essa conexão, eles não sentem no fundo
da mente deles, do coração deles, que eles têm algo a perder. Deixa eu te contar uma história que prova isso. Eu desço com meu filho para brincar todos os dias e tinha um menino que também morava no condomínio e ele vivia atrás de mim. Inclusive ele segurava na minha camiseta aqui, ó, para cima e para baixo. Eu tinha compaixão por ele. Ele tinha uma necessidade de um pai. O pai dele é muito ocupado, talvez por isso. E eu conheço o pai dele. Inclusive eu cheguei no pai dele um dia e falei assim: amigo, deixa eu te falar. Eu percebo que teu filho está precisando de uma figura mais presente na vida dele, da sua figura. Eu tomei liberdade de falar isso para ele. Falei: cara, faz o seguinte, seu filho gosta muito de futebol, desce para jogar com ele. Uma vez, 2 vezes por semana, não vai te custar nada. Mas você vai ver que tua relação com ele vai mudar. E ele fez isso. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que o filho dele entendeu que ele tinha um elo com o pai. E depois desse tempo, todas as vezes que ele me via, sabe o que ele fazia comigo? O filho dele? Nada. Por quê? Porque ele não segurava mais na minha roupa, não ficava mais atrás de mim. Sabe por quê? Porque agora ele sentia que tinha um pai. Ele não precisava substituir essa figura de pai. Ele começou a criar uma conexão com o pai dele. E tá certo. Porque a minha conexão é com o meu filho, que estava lá o tempo inteiro comigo, brincando. Escuta o que eu estou te falando aqui, ó, bem de pertinho. Ó. Sem essa conexão, os teus filhos jamais vão te ouvir de forma inteiramente e puramente clara. Quer ouvir o segundo passo? Fazer o que precisa ser feito. Deixa eu te contar um segredo aqui, ó. A mente dos teus filhos é igual aquele caminhão betoneira. Você já viu aquele caminhão que fica rodando cimento? Ele roda para que o cimento não endureça, né? Pois é, a mente do teu filho é como se fosse aquele caminhão betoneira. Só que as coisas que vão acontecendo na tua casa, as coisas que você deixa passar, as coisas que você deixa para lá, uma hora vai secar como cimento. E a estrutura da mente dele vai secar junto. Então aquilo que você pensava que era um simples, deixa para lá, se torna na tua realidade. Se torna a raiz de pensamento, a raiz de estrutura, de comportamento dos teus filhos. Sabe qual que é o erro aqui? Na verdade, existem 2. Pais que têm medo de impor regra para os filhos. Medo de construir essa relação de realmente de autoridade. De falar assim, eu mando e você obedece. Em vários momentos você vai ter que me obedecer. Em todos? Não. Mas em vários você vai ter que me obedecer. Ou pais que impõem regras de forma autoritária, por meio do medo, por meio de bater nos filhos, de forma geral. De colocar medo. Ou eu não coloco nenhum tipo de limite, ou eu coloco por medo. E aprender a fazer o que precisa ser feito é o que você tem que fazer, mas existe a forma certa, sem gerar trauma, sem briga desnecessária. Eu vou te dar um exemplo do que acontece na minha casa. Esse tempo atrás, acontece toda semana, mas eu vou te dar esse exemplo aqui. Meu filho estava doente e ele não tinha dormido à noite. E eu dou banho nele à tarde, ali, todo dia, meio-dia, antes de vir trabalhar e tudo mais. E nesse dia ele não queria tomar banho de maneira alguma. E eu sabia que ele precisava tomar banho, porque se ele não tomasse banho, ele tem o costume de tomar banho para dormir, ele precisava dormir. Então o que eu fiz? Eu fiz o que precisava ser feito. Foi fácil? Não, eu tive que... Na época ele tinha 3 anos e pouquinho, hoje ele tem quase 4 anos. Eu peguei ele aqui, ó, sem machucá-lo, sem falar nada de errado sobre ele, sem bater nele, mas eu peguei nele e dei banho nele aqui, ó, saí de lá todo ensopado. Na hora de escovar os dentes, parecia que eu tava tocando, era violino aqui, eu segurava ele aqui, ó, escovando os dedos do menino, e ele lutando e brigando e não sei o quê. Mas eu tinha que fazer aquilo, porque eu sabia no íntimo que o que ele queria era dormir, só que ele não consegue falar eu quero dormir. E aí o que eu fiz? Entreguei ele para a mãe dele e vim trabalhar. Quando eu cheguei em casa lá pelas 5h30, 6 horas, ele chegou, me abraçou, me beijou como se não tivesse nada acontecido. Ele dormiu, ele descansou, ele era outra criança. Fazer o que precisa ser feito. Sabe o que acontece quando você não faz o que precisa ser feito? É igual aquela casa onde a empregada não varre o chão, ela joga para debaixo do tapete. Aí quando você vai olhar embaixo do tapete, não tem só sujeira, tem bicho.
É isso que acontece quando você deixa de fazer o que precisa ser feito dentro da tua casa. O grande trunfo que existe, que vai existir na tua casa a partir de hoje, é você fazer o que precisa ser feito de forma certa, sem gerar trauma nos teus filhos, sem gerar bloqueios emocionais nos teus filhos, sem brigas desnecessárias com os teus filhos. Quer saber o último? Esse aqui transforma relações. Presta atenção que isso aqui pode transformar não só a tua relação com teus filhos, mas a tua vida como um todo. Você quer saber ele? É a diferença. Presta atenção, esse é um dos maiores erros dos pais. Ó. É a diferença entre afronta e confronto. Isso aqui pode mudar a tua vida. Eu vou te dar um exemplo para te mostrar o que é isso e vou te mostrar por que isso acontece, quando isso acontece e como isso não vai acontecer mais na tua casa. Você quer saber como? Presta atenção aqui. Ó. Imagina, eu vou te dar um exemplo de afronta e confronto na tua vida real e vou trazer para dentro da tua casa para os teus filhos. Imagina que você está dirigindo, o sinaleiro está fechado e o sinaleiro abriu, é só você aqui na faixa e tem um ser humano na tua frente. O sinaleiro abriu, passou 3, 5, 10 segundos, 15 segundos e o ser humano não andou. O sinaleiro aberto. Você sabe que ele está no celular, checando as redes sociais ali, ó, e você fala... O que você faz? Eu sei o que você faz. Você pega a mão e prega na buzina e faz assim, ó. Toda vez que você prega a mão na buzina com os teus filhos, você não vai ter o resultado que você quer. Eu te provo isso. Danilo, o que tudo isso tem a ver com afronta e confronto? Eu vou te explicar. Quando você afrontou aquela pessoa, quando você buzinou para aquela pessoa desse jeito, você afrontou ela, mesmo que ela esteja errada, mesmo que o teu filho esteja errado. Você falou assim, não pega essa canetinha, essa lapiseira. E ele foi lá e pegou aquela lapiseira e quebrou. Ele está errado, ela está errada. Só que se você afrontar eles, como você afrontou o cara da buzina no sinaleiro, as coisas na tua casa não vão andar do jeito que você quer. Sabe o que acontece quando você prega a mão na buzina? Você afrontou a pessoa da frente. Ela estando errada, se ela tiver uma arma lá, ela pega uma arma e dá um tiro em você. Você perdeu tua vida por conta de uma briga de trânsito. Então o que eu tenho que fazer, Danilo? No caso da briga de trânsito é muito simples. Você vai começar a aprender a confrontar e não afrontar. Como é que eu faço isso? Muito simples. Em vez de pegar a mão na buzina no trânsito e fazer pá, você prega a mão na buzina e faz só assim, ó. Pip, pip. A pessoa da frente vai entender que ela estava errada. Ela vai sentir que ela estava errada, vai pegar o carro dela e vai sair. Se você der só a buzinadinha aqui, ó, pip, pip, ele vai entender que ele estava errado. Ele vai corrigir a ação dele e às vezes ele vai até te pedir desculpa. Viu a diferença? Agora eu vou trazer ela para dentro da tua casa. O que a maioria de vocês fazem errado enquanto pai e mãe são 3 coisas. Ou seu filho faz uma coisa errada, como a lapiseira aqui que eu te falei. Ou você insulta seus filhos. Ah, você é um ninguém, você é aquilo, você é um estorvo na minha vida. Insulta. Ou você ameaça seus filhos. Ó, se você não fizer isso aqui que eu quero, eu vou te bater. Ó, se você não sei o que, eu vou fazer não sei o que. Você ameaça. Ou você provoca seus filhos. Nossa, você é tão organizado que parece que passou um furacão aqui, ó. Toda vez que você insulta, ameaça ou provoca seus filhos, você está afrontando eles. Você cria espaço na tua casa para ele fazer 3 coisas com você que talvez é o que te tira do sério. Sabe o que acontece? Teu filho te insulta de volta, ele grita com você, ele xinga você e acontece um maior escarcéu dentro da tua casa. Ou então, ele se coloca no lugar de vítima, que é uma das piores coisas que pode acontecer. É o teu filho se colocar no lugar de vítima. Ah, mas isso é por conta disso, é porque isso, é porque você é aquilo. Ou seja, vítima. Ou outra coisa que pode acontecer, os teus filhos esconderem os erros que eles cometem de você. Confrontar seus filhos, por outro lado, é ter uma capacidade. A capacidade, sabe de quê? De, em vez de ir lá insultar, xingar, brigar, ameaçar, bater nos seus filhos ou provocá-los, em vez de fazer isso, você aprender a fazer uma coisa que vai mudar toda a estrutura da tua casa. Sabe o que é? Aprender a questionar seus filhos. Perguntar a eles
o motivo que levou eles a fazer aquilo, até você sair com a tua resposta, o intuito que fez com que eles agissem daquela maneira. Em vez de você agir por impulso, você vai passar a entender o que está errado com os teus filhos, antes de tentar simplesmente consertar as coisas, consertar a atitude dele no meio da porrada, da baixaria, da briga. Quando você aprender a fazer isso, que é confrontar os teus filhos, você vai ter uma outra realidade dentro da tua casa, totalmente diferente, e você vai amar os resultados. Por quê? Porque quando você aprende a questionar eles antes de agir, você consegue entender o intuito deles em cada uma das ações, e aí você consegue ter a resposta correta para aquilo. Talvez agora você esteja percebendo por que tudo na tua casa às vezes parece uma luta. A questão não é às vezes a sua intenção, é a ausência de uma estrutura emocional correta, é a ausência de saber dar os passos corretos na hora correta e poder retirar de cada situação o jeito certo de agir para chegar no resultado que você quer. Sabe o que você viu aqui? Você viu 3 passos de 9 passos que vão transformar a tua casa. E agora você precisa saber, sabe o quê? Como é que você vai saber aplicar em cada situação e com constância cada um desses passos e os outros passos vindouros. E uma série de outras coisas que talvez estão invisíveis para você, que passa abaixo do teu radar aqui, ó. Desculpa, é o contrário. Que passa acima do teu radar e que faz com que a tua relação com os teus filhos esteja assim, ó, em descongruência, em desequilíbrio, em falta de balanço. E você pode transformar a tua casa. Sim, repete comigo, tem jeito, a minha casa tem jeito. Para transformar essa tua unidade com teus filhos, independentemente se eles tenham 2 ou 18 anos, existem passos concretos que você pode dar. E outra coisa, existe uma forma de você ver os erros invisíveis que você tem cometido. E mesmo que você trabalhe muito, mesmo que seu filho sua filha seja muito teimosos, mesmo que seu cônjuge não te ajude muito, eu posso te afirmar, existe um caminho fácil e seguro para que você transforme a tua casa. Você não precisa mais tentar de tudo que não funciona. Você precisa de um plano estruturado e de um caminho que te dê assim, ó, clareza.